Bom, então, gente, ó, mais uma vez, boa tarde a todos. A gente está aqui na nossa reunião do GT-CCMN. Hoje eu convidei algumas pessoas, porque o professor Graham, da matemática, ele vai fazer uma apresentação para a gente, ele vai explicar o que é, mas que é importante também para o ensino remoto. E depois eu vou dar alguns informes, né, para o nosso GT. E só dizer que a apresentação do CCMN no UFRJ faz 100 anos, deu tudo certo lá. Se vocês tiverem interesse, eu coloquei aqui no chat o YouTube, onde tem as apresentações de todas as decanias, inclusive a do CCMN, que foi a professora Denise Freire, PR2, o professor Luiz Davidovich, da Física, e eu, que nós falamos sobre toda a questão do envolvimento das nossas unidades da UFRJ no tema Ciência e Sustentabilidade, os caminhos do futuro. Se vocês quiserem, depois está aqui no chat, tá, gente? O Fórum de Ciência e Cultura disponibilizou ontem para a gente. Então, eu vou passar a palavra para o Graham, para ele explicar para ele falar para a gente um pouquinho sobre o trabalho que ele tem feito, e eu ia pedir para todos desligarem os microfones, tá bom? Obrigada, Graham. Obrigado, Cássia. Então, primeiro, eu gostaria de dizer que eu apenas preparei uma apresentação bastante curta, só para mostrar os conceitos principais. Eu também não queria perder o tempo de vocês. Então, vamos ver como compartilhar tela. Como se faz isso com... Do lado dos 3 pontinhos tem uma setinha no quadradinho. OpenShare, agora estou vendo. Agora, então, eu estou procurando o meu Adobe. Aqui está. Ok. Então, View Read Mode. Então, está todo mundo vendo a apresentação? Sim. Ótimo, ótimo. Então, nós do Departamento de Matemática preparamos uma pequena plataforma de provas de múltipla escolha para ser utilizado durante o período letivo excepcional. Mas a coisa é que a gente também tem a intenção de usar a gente também gostaria de usar essa plataforma também depois da volta a qualquer normalidade que a gente vai ter depois, porque a gente acredita que isso pode ter um valor didático bem interessante para os alunos. Então, como disse aqui. Então, as responsáveis para o desenvolvimento dessa plataforma são os membros desta equipe aqui. Então, fui eu que fiz a programação do plataforma. Logo, a gente estava trabalhando em conjunto com a equipe de cálculo 1 do Departamento de Matemática, que é coordenada pela Helena. Também a alimentação do sistema, isto é, a preparação das questões para o teste de preparação e também para a prova P1, foi feito para o professor Adan e o professor Marcelo, também do Departamento de Matemática. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que esse projeto não teria funcionado sem o apoio do Instituto Tércio Pacitti num momento crítico. Então, eu agradeço muito a ajuda do professor Henrique Cerdeira e também, que é o diretor, e também do Carlos Mendes. E, finalmente, eu gostaria de agradecer o José Antônio Borges, o Antônio 2. Eu não sei se ele está aqui nesse momento, mas foi ele que me colocou em contato com o pessoal do Instituto Tércio Pacitti, que era necessário para a realização desse projeto. Então, o que a gente fez? Então, no fundo, a gente precisava de uma plataforma para aplicar provas durante o período letivo excepcional.
Então, evidentemente, as coisas vão evoluindo com o tempo que passa. Então, as nossas motivações iniciais, evidentemente, são diferentes do interesse que o projeto pode ter nesse momento. Então, no início, nem todo mundo estava com certeza de querer utilizar o AVA e o Moodle. Tem muitos colegas que estavam querendo utilizar, por exemplo, a plataforma do Google Classroom. Mas o problema com a plataforma do Google Classroom é que o sistema de testes dessa plataforma não é muito bom. Então, essencialmente, para dar mais opções a nossos colegas, eu pensei que seria bom implementar uma pequena plataforma de testes múltipla escolha que seja independente do Moodle e que complementa aquele do Moodle. Como eu falei, essencialmente para aumentar o leque de opções que os nossos colegas têm. Logo, com o tempo que passou, a gente ficou passando cada vez mais tempo desenvolvendo esse sistema e tomou dimensões que não eram aquelas inicialmente previstas. Mas uma das propriedades-chave desse sistema que a gente desenvolveu é que o método de randomização é bem diferente do método de randomização utilizado nos testes de Moodle. Esse método de randomização é mais adaptado, acredito eu, às necessidades daqueles que trabalham na matemática. Ponto-chave é que no Moodle, o Moodle pode randomizar questões dentro de uma certa categoria, mas dentro de uma questão dada, o Moodle também pode escolher números reais randomizados, enquanto o que interessa o matemático é a randomização de símbolos. Então, vamos ver quais são as propriedades desse sistema, antes de dar uma pequena demonstração de o que ele pode fazer. Então, primeiro, o sistema é alimentado por XML. Então, precisa de uma certa programação, que no início é um pouquinho chatinho, mas os meus colegas me disseram que uma vez que você pega o jeito, não fica muito difícil. Segunda coisa é que, então, a característica do sistema é que randomiza símbolos. Esses símbolos podem ser números inteiros, textos, imagens, objetos matemáticos, qualquer coisa. Uma outra interesse desse sistema é que, por ser completamente independente do Moodle e por não ser muito grande, é um sistema bastante pequeno, com poucos módulos, é altamente customizável. Isso significa que poderia ser adaptado a aplicações que ainda não foram imaginadas. Mas, em particular, isso para nós, para o nosso trabalho atual, isso significou que foi muito fácil adaptá-lo, por exemplo, para os nossos alunos com deficiência. A gente tem no cálculo 1 um aluno que tem a deficiência visual e era muito fácil adaptar a prova para atender as necessidades deste aluno. Em particular, uma outra coisa que eu estou pensando utilizar, que também pode servir, é que utilizando a ASCII Match, também nos permitiria implementar duas provas com aparência diferente para os alunos sem deficiência e para os alunos com deficiência. Isso é uma coisa que pode ser implementado. Uma outra característica do sistema é que é programável. Nesse sentido, é muito programável, como vocês vão ver depois. Essencialmente porque as questões, de fato, são geradas utilizando o PHP. Eu implementei o sistema de tal maneira de deixar muita liberdade a tipo de programa PHP que pode ser utilizado, essencialmente deixando infinitas possibilidades de aplicação da questão. Uma outra coisa em particular é que isso significa que há um potencial de integração com MATLAB o Maple e qualquer outra plataforma que podemos fazer. Então, como funciona o sistema? Então, o sistema, de fato, é muito simples. O sistema funciona com dois tipos de variáveis. Tem variáveis aleatórias, que são simplesmente números inteiros, e tem variáveis em tabela.
que podem ser números, textos, ou HTML e imagem, qualquer coisa. Ou fórmulas matemáticas, qualquer coisa. E o que acontece é que as variáveis aleatórias são escolhidas aleatoriamente. E uma vez escolhidas essas variáveis aleatórias, eles determinam qual das variáveis em tabela que a gente usa. No fundo, isso é toda a operação que tem atrás. Então, quando pedimos uma questão, o sistema gera primeiro as variáveis aleatórias e logo cada questão que foi inserida no sistema em forma de um texto passa na seguinte ordem por 4 filtros. Primeiro, as variáveis aleatórias são substituídas pelos seus valores. Em particular, esses valores vão dar as variáveis em tabela, quais elementos das tabelas serão utilizados. O segundo filtro substitui as variáveis em tabela pelos seus valores. Terceiro filtro aplica esse PHP para transformar o texto que provavelmente é em formato de programa num texto de questão. Esse texto de questão é enviado para o usuário, o aluno, e o quarto filtro é aplicado no lado do usuário, que é o MathJax. O MathJax é uma plataforma de compilação de equações matemáticas que é provavelmente a principal plataforma de equações matemáticas sendo utilizado no mundo. Foi desenvolvido pelo American Mathematical Society, disponível publicamente em open source. Ok, então, Então, isso é a descrição técnica do sistema, mas agora eu gostaria de mostrar como funciona o sistema. Então, para fazer isso, vou compartilhar. Deixa eu só achar. Aqui está. Então, eu preparei para os meus colegas uma página de visualização das questões. Então, isso facilita a preparação das questões. Na verdade, é bom visualizar. Só deixa eu um segundo. Vou parar o compartilhamento. Vou mostrar isso. É bom visualizar um pouco como é a alimentação da questão. Então, como eu falei, a alimentação da questão está em formato de XML. As propriedades da prova são inseridas aqui no parte parâmetros. Logo, tem várias questões. E veja que as questões aqui são inseridas essencialmente como um programa. E vemos que, de fato, os programas podem se tornar bastante sofisticados, como esse último exemplo aqui. Então, eu não quero entrar nos detalhes de programação aqui, porque o meu objetivo é dar uma visão global da coisa. Mas é bom entender que isso é o formato em que as questões são preparadas. Então, evidentemente, não é muito é quase impossível programar cegamente. Então, para ajudar os meus colegas, eu preparei essa pequena plataforma aqui que permite visualizar as questões. Então, aqui tem um variável aleatório, que no modo visualização não é aleatório, evidentemente. Então, eu escolho o valor 3 e o programa visualiza a questão. Okay? Então, aqui é a determinação de uma integral de 0 a 3 de x² de x. Eu acho que eu botei... então, a resposta aqui é 9, logo tem algumas distrações. Evidentemente, eu posso mudar o valor, o integral de 0 a 4 de x² de x me dá 21,33. Então, isso é o tipo de questão que a gente aplicou durante a prova de cálculo 1, que rodou durante o último final de semana. É essencialmente a versão mais simples do que pode ser feito com esse programa. Então, aqui tem outra questão, e veja que aqui tem a variável aleatória, pode variar entre 1 e 700. Então, essa é a questão com muita programação que eu mostrei para vocês. Então, o que acontece aqui? Na verdade, essa questão gera permutações. Então, isso é uma questão típica do que o matemático gostaria de fazer.
pergunta ao aluno se ele pode determinar a paridade desta permutação aqui. Então, o que está acontecendo é quando o programa gera essa questão aqui, então, ele escolhe a variável aleatória, que aqui, nesse caso, 427, por exemplo, e logo ele aplica o programa que gera essa permutação, que é, não sei, 427ª permutação, e também determina a paridade dessa permutação. Mas tudo isso precisa de programação. Então, isso é uma coisa que pode ser que a plataforma permite fazer. Finalmente, como eu falei, também dá para randomizar imagens dentro da questão. Então, vemos aqui a questão 2. Eu vou escolher índice aleatório 1, 3, 4, 5. Eu visualizo isso. E assim eu tenho a seguinte questão aqui. Simplesmente quantos massais tem. A massa aqui é índice 1. Talvez se eu mudo esse terceiro índice para 1, eu tenho uma massa e a resposta é 1. Então, como parece essa questão, essa prova na realidade? Então, eu vou mudar da aba. Então, eu não tenho certeza se o compartilhamento de tela segue a mudança da aba. Então, todo mundo está vendo a página de acesso à plataforma? Apresentação da plataforma. Ótimo, ótimo. Sim, então, sim. eu vou digitar a minha senha. Ok? Eu vou digitar a minha senha. Ok? O Chrome vai reclamar porque eu tenho uma senha muito óbvia. Ele não gosta dessa senha. É Então, você tem, uma vez visualizada a prova, você tem certo tempo limitado para submeter todas as questões. Logo aqui tem as questões. O aluno está informado vários dados básicos sobre a questão. Quantas tentativas ele tem e quanto tempo ele tem para responder a questão. Então, o que isso significa é que quando ele abre a questão, ele terá 10 segundos para responder. Uma vez passado esses 10 segundos, a questão vai fechar e ele terá que gerar uma nova tentativa. Então, vamos lá. Abrimos essa questão 1. O sistema pergunta se ele realmente quer visualizar a questão. Sim, quer. Então, viu que foi gerada essa questão aqui. Eu tenho 10 segundos para responder a essa questão, então eu vou só falar um pouco. Ups, eu perdi o meu tempo. Mas não é problema porque eu tenho 20 tentativas. Vou gerar essa questão novamente. Eu vejo que tem uma maçã, que é a resposta D. Eu vou submeter. Eu vi que a questão 1 falou que a resposta D foi recebida hoje nesse horário. Logo, vamos olhar a questão 2, é a mesma coisa. Então, aqui tem uma permutação, eu não tenho a mínima ideia de qual é a paridade dessa permutação, então eu vou responder não sei. Finalmente, então, a outra questão vai ser aquela de integral, que não deveria ser muito difícil. Evidentemente, a resposta certa é C. Pronto, submetido. Então, eu submeti todas as minhas respostas. Então, eu posso gerar uma nova questão se eu quiser. Por exemplo, aqui nessa questão 2, eu posso gerar uma nova questão, mas isso é meio perigoso, porque vai apagar a resposta que eu submeti. Então, eu tenho que submeter outro. Então, isso é o funcionamento da plataforma da prova. É isso que a experiência dos alunos que usam a prova. E uma vez submetidas as respostas a todas as questões, evidentemente, por sair do sistema, que é aconselhável, evidentemente, para ninguém mais mexer com as respostas que eu dei. Então, se vocês me permitem, eu só vou fazer uma pequena mudança. Só vai demorar um segundo, está pronto. Pronto. Ok, e agora a gente pode olhar a prova em modo de vista de prova. Então, depois do prazo de prova terminar, o aluno pode visualizar
as respostas que ele fez. Então, eu submeto novamente a minha DRE, é a minha senha, e vejo que aqui eu posso visualizar a primeira questão, que era aquela das massas. Então, a resposta certa era D, eu respondi D. Nessa questão 2, a resposta certa era A, de fato, eu respondi A. E, finalmente, na questão 3, a resposta certa era C, eu respondi C. Mas, além do mais, de fato, a vista também não esqueça todas as respostas que eu fiz até agora. Na verdade, tem muitos dados aqui, porque eu estava brincando com essa plataforma ontem de noite e hoje de manhã para verificar que estava tudo funcionando do jeito certo. Mas o que temos aqui no histórico é uma foto, essencialmente, de tudo o que o usuário fez. Então, se tiver qualquer dúvida sobre as respostas visualizadas na vista, é só consultar o histórico para verificar que não há erro. Ok, então eu acho que isso é quase tudo. Então, a gente aplicou essa prova no final da semana passada. Não tinha muito problema, só havia algumas pequenas dificuldades que vieram de fato do MathJax, mas para resolver isso, a gente implementou uma plantão de atendimento, uma hora por dia durante 3 dias, e os alunos com problemas que eles não conseguiram resolver compareceram no plantão. E, na verdade, de 1.500 alunos, só havia 2 alunos com problemas sérios que foram resolvidos bastante rapidamente. Então, depois de 1.500 alunos fizeram a prova, aqui os resultados a distribuição das notas da prova que foi aplicada. Então, não é uma grande surpresa, está tudo acontecendo virtualmente, que os resultados são a média dos resultados é bastante alta, mas todo mundo sabia que era precisamente isso que ia acontecer durante esse período. Ok, então, como eu falei, eu não quis fazer uma apresentação muito longa, então eu espero que isso interessou vocês. Então, eu estou aqui para responder a comentários. Graham, obrigada. Eu vou abrir as inscrições, mas antes, queria perguntar uma coisinha, Graham. Quem quiser fazer pergunta, pode levantar a mãozinha ou escrever aqui no chat. Sai a nota aí, naquela hora que você falou, você pôs a distribuição das notas, mas o aluno, ele recebe individualmente a nota? Normalmente nos cálculos a gente bota a nota, a gente publica as notas em formato de tabela na página. O programa gera as notas na hora. Tipo, a prova termina, 5 minutos depois temos as notas. E logo o coordenador do curso pode escolher como divulgar essas notas. Eu vou passar para as inscrições das perguntas, porque você tinha falado também que tinha aplicação para química, tudo. E aí depois a gente pode... Eu posso fazer umas perguntas que eu tenho também. Então, está escrito Paulo, e depois a Luísa Cristina. Paulo Gold. Oi, Graham. Oi, Paulo. Muito legal, parabéns aí pelo trabalho. O que eu queria perguntar é o seguinte, que eu entendo que o sistema é todo programável, né? Que esses parâmetros, a pessoa desenhando a prova vai escolher esses parâmetros, mas eu queria ouvir um pouco, se você souber, especificamente nessa prova que vocês aplicaram de cálculo 1, como é que vocês deixaram aberta por uma janela de quanto tempo? Vocês deixavam o aluno repetir
a questão quantas vezes. Eu queria ouvir um pouco sobre os parâmetros que vocês usaram. Ok, se você me deixa, tipo, uns 20, 30 segundos, eu posso visualizar essa prova de cálculo 1. Ok? Isso ajuda. Então, eu tenho que achá-lo no meu... achá-lo aqui. Pum, pum. Cadê? Aqui. Ok. Graham, essa prova estava dentro do AVA? Não, estava fora do AVA. Na verdade, só um segundo, gente. Eu só estou preparando os parâmetros da prova de cálculo 1 para que possa ser visualizado. Aqui. Exame 1 de 17 e 20. Ok, pronto. Isso deveria ser suficiente. Ok, vamos ver. Espero que isso deu certo. Perfeito. Ok. Então, compartilhar a tela. Então, Paulo, aqui a prova que a gente aplicou no caso de cálculo 1. Então, eu não falei que, de fato, você pode realizar várias tentativas da prova. Mas o parâmetro que a gente escolheu para a prova de cálculo 1 é que eles apenas poderiam tentar a prova uma vez, mas a duração da prova a duração da tentativa era igual à duração da prova. Então, não dava para notar isso. Logo, veja que cada uma das questões... estou vendo que há um problema de visualização. Isso não está ajudando. É que eu tenho que olhar os parâmetros. Eu não estou com tempo aqui de olhar os parâmetros. Deixa eu ver... fazer uma coisa diferente. Melhor eu não visualizar isso. Tudo bem, mas a gente determinou o tempo de cada questão separadamente. Então, o aluno teve 4 tentativas para cada questão. E o tempo de questão foi determinado pela Helena. O que ela fez é que ela testou ela mesma, isso demorou um certo tempo, ela multiplicou esse tempo por 4, e assim foi definido o tempo para cada questão. Ok? Não sei se isso responde à sua pergunta. Certo. Agora, o aluno tinha até 4 tentativas para a questão, e a questão é essencialmente a mesma. Quer dizer, se ele, uma segunda tentativa, ele sabe que é essencialmente a mesma questão, só mudando o número. Nesse caso, sim. Mas, na verdade, a questão pode variar significativamente, que o que varia? As respostas são embaralhadas, evidentemente, os parâmetros são embaralhados, evidentemente, mas quando trata-se de questões, por exemplo, que dizem respeito às propriedades de funções, existência das assintotas horizontais ou assintotas verticais, as propriedades da própria função podem variar consideravelmente segundo os parâmetros. Então, é uma questão da mesma natureza. O aluno vai saber disso, mas pode ser bem diferente. Entendi. Obrigado. De nada. A Luísa
Boa tarde, Luísa, Instituto de Química. Prazer. Oi. Eu tenho algumas dúvidas. Primeiro, as notas, elas saem com nome ou saem com DRE na listagem? Então, isso depende do coordenador do curso. O coordenador escolhe isso. Tá. E o meu filho, eu já conheço mais ou menos um sistema parecido, que ele também trabalha de você. Aí eu posso variar o tempo. Como é que foi feita a prova dele? Era prova de cálculo também, então foram 4 horas para você fazer a prova. Você tinha 2 tentativas. Faria uma prova e saiu um conjunto de questão. Eu não gostei, não fui bem, vou fazer de novo. Mas saía a segunda prova com outro conjunto de questões aleatórias, né? Então não é a mesma prova. Tem essa opção também, né? Exatamente, mas a gente escolheu não fazer isso na prova de cálculo 1. Se vocês me deixam botar as configurações iniciais de volta na minha prova. Não, eu achei a opção de vocês, para quem está começando agora, interessante, que é mais simples, né? Mas, na verdade, a nossa plataforma faz os dois. Só que o que a gente escolheu para cálculo 1 é que na prova de cálculo 1 apenas vai haver uma tentativa que dura tipo 3 dias. Mas a gente poderia ter escolhido um sistema em que cada tentativa dura 2 horas. Então, nesse caso, o aluno poderia abrir a prova, ele teria 2 horas para responder a esse conjunto de questões, mas, decorrido essas 2 horas, a prova fecharia, ele teria que gerar uma outra prova com questões totalmente embaralhadas. Então, e isso pareceria muito mais ao sistema que você está citando. Então, 2 possibilidades, isso é possível no nosso sistema, só que a gente escolheu não implementar. Certo. E a gente, como sendo de química, é tranquilo escrever os textos? Como é que a gente pega o sistema para poder fazer texto? E se ele figura, eu vi que pode, né? E escrever os textos, que nossos textos são mais longos. Isso é uma coisa que eu posso dizer. Então, o que eu achava que poderia ser interessante para a química é que eu não sei muito sobre os detalhes da apresentação das questões de química, mas a plataforma que estamos utilizando é esse cara aqui, o MathJax, que, como eu falei, desenvolvido pelo American Mathematical Society. Eu percebi, estudando a documentação do MathJax, que eles também têm um sistema de escrever fórmulas químicas. Então, como nós utilizamos esse sistema, então seria possível utilizar o módulo de fórmulas químicas para o MathJax para fazer provas de vocês. Certo. Mas eu nunca usei esse módulo do MathJax, então eu não sei como funciona, tá? E quem bate a prova seriam os professores que vão batendo e montando as questões, é isso? Cada grupo de professor que... a gente pode fazer por grupo, por exemplo, uma disciplina de Química Geral. Eu faço um conjunto só para Química Geral, é o grupo de professores que monta as questões. E isso, por exemplo, no cálculo 1, por exemplo, na prova P1, a gente teve as questões foram montadas em equipe, acho que era Mailena, Nedir, Adam, Marcelo, Ilir e Manuel. Então, foi uma equipe que montou as questões e logo a programação foi feita em equipe pelo Adam e o Marcelo. Tem a opção do aluno escrever um papel, tirar foto e anexar algum arquivo durante o programa? O programa não tem a opção de anexar arquivo. Honestamente, num primeiro tempo, esse é o tipo de coisa que eu prefiro evitar. É que durante o confinamento, você sabe, a minha esposa trabalha no PUC. O PUC deu aula também durante o mês de março, abril. E no início eles fizeram muito prova desse tipo, em que o aluno tira foto e dá muito trabalho para pouca coisa. Certo. No fundo. Entendo. Obrigada. Obrigada, Luísa. Vou passar para o Marcos Fialho. Oi, Marcos.
Boa tarde. Eu estou meio por fora como é que é feito hoje, né, as provas de cálculo para graduação, de uma forma geral e tudo. Se já se já são provas objetivas, né, se são provas discursivas, mas eu sou bem das antigas, né? Então eu fiz vestibular lá na época do Sesgran Rio, quando eram provas discursivas. E participei de todo o processo quando a UFRJ saiu do Sesgran Rio, professor Horácio ainda criando as provas discursivas no vestibular. Então, estou lembrando dessa discussão de provas discursivas versus provas objetivas. Aí, pelo que eu entendi, né, esse sistema que você está propondo seriam tudo provas objetivas. Seria ou tudo ou nada. A pessoa acerta, aí leva o ponto todo, ou a pessoa erra e fica com 0 naquela questão. Ou seja, não é visto o desenvolvimento. Eu não sei como é que é feito hoje, não sei se hoje já é assim. Então, minha pergunta cai no mais do mesmo, né? Não tem nenhum sentido. É só essa preocupação que me veio à cabeça. Olha, eu posso afirmar que esse debate sobre esse debate entre provas objetivas e provas discursivas ainda não morreu. Ainda está bem vivo no departamento de matemática. Em tempos normais, eu pessoalmente sou muito mais favorável às provas discursivas, mas eu sei que eu sei que tem outros colegas que discordam bastante fortemente comigo, mas porém eu considero que mesmo em tempos normais as provas objetivas têm seu lugar. Tem seu valor. Por exemplo, por quê? Porque, na verdade, um dos interesses dessa plataforma, como eu falei lá no início da apresentação, é que a gente gostaria de utilizá-lo também depois de volta a essa quase normalidade da qual a gente está sonhando o tempo todo. E por quê? Como é que a gente vai usar esse sistema? É que a gente descobriu que um problema que o calor tem quando entra na matemática, quando entra nos cursos de cálculo 1, é que ele não está acostumado ao ritmo do trabalho que tem na universidade. Ele sai da escola onde ele tem que entregar um trabalho toda semana, né? Sempre tem um professor cobrando dele. Sabemos que a realidade universitária é completamente diferente. Para o aluno, ele precisa se acostumar a isso. Acreditamos que é por isso que muitos alunos se dão mal no cálculo 1, no início, porque durante várias semanas, como não tem ninguém comprando nada deles, eles não trabalham, e logo chega P1, P1 choque para todos, mas como P1 acontece tipo na oitava semana do semestre, sai de mais tarde para muitos. Então, a gente descobriu que um sistema interessante para ajudar os alunos a pegar o ritmo universitário era de aplicar um sistema de testes de avaliação contínua que ia contribuir um pouco à pontuação final do aluno. É precisamente nesse momento que eu acho que... sobretudo nesse momento que eu acho que provas objetivas têm seu valor. Por quê? Porque um problema na aplicação de provas frequentes é a correção. Que ninguém tem tempo de corrigir 1.500 provas cada semana. Mas se você aplica provas semanais, objetivas, a correção é feita automaticamente para o computador. Então, nesse sentido, todo mundo está ganhando. O aluno está lá com a sua avaliação contínua, que o obriga, esperamos, a trabalhar, e pelo menos mostra ao aluno qual é o ritmo universitário em que ele tem que estudar, e nós não estamos sobrecarregados.
Então, nesse sentido, eu acho que a prova objetiva é muito interessante, mas, como eu falei, eu pessoalmente prefiro provas discursivas quando trata-se de provas normais, para vários motivos diferentes. Eu não vou entrar nisso, porque todo um debate que ainda está acontecendo no Departamento de Matemática. Obrigada, Ney. Marcos, agora é o Ney. Depois é a Mariana. Oi, Grant. Oi, Ney. Na verdade, eu tenho tudo. Já adorei também o sistema, mas a minha dúvida é o seguinte, que eu estou usando o Google Classroom, eu já percebi realmente que o Google Classroom é bastante deficitário no que se refere à avaliação dos alunos, né? Para atividades semanais, eu acho que tem funcionado legal. Eu tenho toda semana também passado uma bateria de 10 exercícios sobre aqueles temas que eu lidei, né, naquela semana, mas para a prova eu achei complicado. E eu gostei bastante do seu, mas a minha dúvida é o seguinte, esse teu sistema, ele, pelo que eu entendi, ele não tem vinculação nenhuma com o AVA. Então, seria possível utilizá-lo como um sistema independente, quer dizer, eu convidar os alunos especificamente para a prova, eles entrarem nesse sistema com as questões que eu concebi, e aí eles fazem, eu pego, ou isso estaria necessariamente que está vinculado a um AVA? Então, isso de fato era precisamente uma das minhas motivações iniciais para implementar esse sistema, para aumentar o leque de ferramentas que os professores têm para realizar o seu trabalho, porque, sobretudo 2 meses atrás, a debate entre AVA, Google Classroom e outras plataformas ainda estava longe de ser resolvido. A minha impressão, olhando pelo AVA agora, é que o NCE fez um trabalho enorme. O AVA, hoje em dia, me parece ser muito bom. Mas, mesmo assim, eu acho que é interessante ter uma plataforma independente. Então, essa plataforma foi desenvolvida precisamente para ser independente. O que significa que pode ser integrado em qualquer plataforma. Você pode pegar os arquivos, jogar na sua conta, jogar na sua conta no servidor e aplicar a prova na sua conta. Eu não recomendo isso, porque a gente descobriu que há certos problemas de segurança. É precisamente por isso que eu precisava dessa conta, dessa máquina virtual, que foi muito generosamente fornecido pelo NCE. Mas se você quer, né, eu posso facilmente criar uma conta para você nessa máquina virtual que o NCE forneceu, que se chama Arquimedes. Então, eu boto @Arquimedes, tá? Eu depois botar os programas da prova lá e está pronto para usar. Precisa de um pouco de treinamento. Você teria que falar com a Adana e com e aí com Marcelo. Vem uma outra pergunta, porque esse teu sistema ele me parece muito pródigo para disciplinas justamente que tem esse caráter do cálculo, né, da ProBest, essas unificadas, porque eu estou imaginando que isso pressupõe um bom banco de questões onde ele possa randomizar essas coisas. As minhas disciplinas, em geral, não têm, elas são específicas, né? Você acha que eu mesmo não precisando fazer o uso dessa randomização, porque eu não vou ter um banco de questões ricas para poder colocar. Ainda assim, o que me interessaria nele é o controle do tempo de feitura da prova. Ok. A randomização é uma condicionante. A randomização é uma escolha. Então, se você não quer utilizá-lo, então é só não utilizá-lo. Eu tenho que dizer nesse momento que a plataforma que existe no Moodle faz muito randomização. Que randomiza variáveis, randomiza questões de uma maneira muito legal, mas de maneira diferente do que a gente faz. Então, isso significa que as perspectivas das plataformas diferentes são diferentes. Novamente,
quis dizer que essa nossa plataforma deveria ser concebida como complementar. Mas é que talvez para você, né, no futuro, seria melhor olhar o AVA. Porque realmente eu entrei recentemente, mudou para caramba. Parece que agora está muito bom. O Isaías preparou uma guia do uso de questões na AVA, que é muito bom, muito didático. Mas escolhe seu. Se você prefere quer utilizar o AVA, isso é uma opção. Se você acha que a nossa plataforma pode ajudar você, eu também posso implementar isso facilmente para você. Mas era precisamente a nossa intenção, aumentar o leque de opções disponíveis aos docentes para poder realizar o trabalho dele, viu? Só para, antes de passar para a Mariana, né, tem a professora Helena que queria falar. Sim. Comentar. Eu tinha só depois mais uma últimazinha. Tá. Mas eu acho que é relacionada à sua pergunta. Depois você continua, pode ser? Tá. Pode falar, Helena. Obrigada. Não, é só para observar. Eu não sei se eu peguei tudo que o Ney falou, porque eu tive que sair um instantinho, mas ele mencionou banco de questões. Na verdade, essa plataforma do Graham não precisa, ela prescinde de um banco de questões, porque como tem o PHP faz as contas. Tá? Então, você entra uma questão e como se fosse uma fórmula para a solução, e aí vai ajustando os parâmetros, vai aleatorizando os parâmetros. Ou seja, não precisa entrar questão por questão. Isso é importante. Legal. E a minha última questão, na verdade, o professor Marcos já pegou um pouco a deixa, mas eu queria ainda desdobrar ela, porque eu fico me perguntando, Graham, se existiria a possibilidade de adaptar esse teu sistema para uma resposta discursiva, assim, do aluno, sei lá, desenvolveria, e aí, obviamente, ele tiraria uma foto, sei lá, ou escreveria propriamente dito e enviaria pelo sistema. Porque realmente, para a prova, para os testes que eu estou dando, a múltipla escolha se presta bem, porque é só para forçar os alunos a não deixarem a peteca cair, né, e ficarem trabalhando realmente durante a semana. Mas para a prova, essa lógica binária do acertou, errou somente, sem ver o desenvolvimento do aluno, eu acho muito temerário. Aí eu ia perguntar para você se não tem como mexer no programa e ter uma adaptação de receber uma resposta discursiva, por exemplo. Olha, muito complicado. Né, a questão não é se é possível ou não, a questão é se vale a pena. É que eu filosoficamente... Para turmas pequenas até vale a pena. Filosoficamente, talvez para... Não, mesmo assim, cara, é que filosoficamente... caramba, eu esqueci o que eu quis dizer. Só um segundo, eu vou... É que eu não acredito... É que, no fundo, provas virtuais não prestam muito como provas. Não podem ser considerados como avaliações que avaliam a capacidade do aluno. Porque sabemos que as possibilidades de cola são infinitas. É muito, muito fácil roubar no mundo virtual. Eu não acredito, no fundo, em provas virtuais como provas que avaliam. Eu acho que se queremos realmente aplicar uma avaliação de verdade que realmente avalia, tem que ser presencial, e sabemos que isso não vai acontecer nem esse período, nem o período que vem. Então, uma vez que admitimos isso, a gente tem que se perguntar, então, se vale a pena submeter respostas discursivas. E para mim, eu acho que não. Por quê? Porque o estudo, a correção da resposta discursiva dá trabalho. Esse trabalho é multiplicado quando é feito virtualmente, porque... Imagina, cara, prova de cálculo 1. Tem 1.500 alunos.
Cada prova unificada normalmente envolve 4 questões, só 4 folhas. Então, você recebe no final da prova uns 1.300 cadernos de 4 folhas cada um. Isso é pouco, é provavelmente 2 ou 3 vezes isso. O trabalho dividido pela equipe, todo mundo tem que estudar a questão dele. Esse trabalho demora 2 dias sem parar, trabalhando provavelmente 10 horas por dia. Quando você está em modo virtual, não apenas você tem essa pilha, mas você tem que baixar separadamente a imagem de cada uma dessas provas. Baixar separadamente 1.200 imagens. Então, você está multiplicando o trabalho, e não por pouco. E assim, você está dando um trabalho enorme num universo em que a capacidade de cola, o potencial de cola também é enorme. Então, para mim, é tempo perdido. É que eu gostaria de aplicar avaliações de verdade, mas acho que tem algumas coisas, eu acho, minha opinião pessoal. Não faz sentido o que você está. É que eu acho que tem algumas coisas que simplesmente não são possíveis. Eu só pensei na minha disciplina porque eu tenho poucos alunos, né? Eu tenho 30, 40, eu daria conta. Por uma questão, isso é diferente. Desde que eu controlasse o tempo de feitura da prova, né? Porque a condicionante para mim é o tempo da feitura, né? Tá. É que, olha, então... Como eu estou pensando 24 horas, porque eu estava pensando em deixar uma prova online 24 horas. Aí eu sei que a cola vai rolar mesmo. Não tem como... A resposta a essa questão é que, teoricamente, é possível, mas isso precisaria... Essa funcionalidade que você está querendo precisaria de um tempo de programação que eu, pessoalmente, não tenho. Que, teoricamente, sim, pragmaticamente, num primeiro tempo, não. Então, obrigado, Grant. A Mariana, é bom ouvir, porque ela é estudante de graduação. Mariana, e depois o Paulo Morim. Estou com receio do retorno dos alunos, na verdade. Oi, Graham, tudo bem? Oi, Mariana. Eu achei bem interessante a plataforma, assim, até onde eu vi, parece que funciona bem. Eu tenho feito alguns esquemas objetivos, assim, no AVA, tem funcionado bem também. Tranquilo, você falou que o AVA teve que ter melhorado. Eu tive essa impressão também, não tive grandes problemas com o AVA. Mas a minha colocação, eu entendo que o cálculo são muitos alunos, e não tem como fazer discursivo e tudo mais, mas eu tenho visto muita preocupação do pessoal mesmo no Facebook, em várias outras plataformas, com o tempo com que... Eu entendo que o período ele está reduzido, ele está condensado em 12 semanas, mas muitas pessoas têm reclamado dessa derivada do conteúdo em relação ao tempo, sabe? Tipo, que a gente está colocando muito conteúdo e aí em pouco tempo e as pessoas estão ficando confusas, chegaram a falar assim, a gente viu todo o conteúdo GDO em, sei lá, 2 semanas, muito condensado e tudo mais. Então, eu sei que tem limitações que, inclusive, não cabem a você, mas eu acho que talvez a gente devesse, como professores no geral, tomar esse certo cuidado, assim, para tentar... E talvez um caráter mais humano, assim. Eu sinto que... Eu sou num curso pequeno, o curso da Geologia. Então, a gente tem bastante contato com os professores, a maioria deles é pequeno, a gente conhece. Mas essa realidade do cálculo unificado é um pouco diferente, né? São muitos alunos de vários cursos. E aí eu acho que muitos acabam se sentindo um pouco tratados como máquina, né? Essa ferramenta, como a gente usa remota, ela acaba dificultando um caráter mais assim pessoal, de você saber qual a dificuldade própria de cada aluno. É bem difícil mesmo de avaliar, como você estava falando. Mas eu acho que o que eu queria falar mais é sobre a precaução. Assim, a plataforma, a ferramenta parece excelente, mas eu acho que a gente tem que ter um olhar mais humano em relação a ela, assim. Foi só isso. Obrigado pela colocação, Mariana. Na verdade, esses assuntos que você menciona competem mais aos coordenadores dos cursos de cálculo unificado que a mim.
Porque no departamento de matemática, os coordenadores dos cursos, eles têm muita liberdade de decidir qual é a menta que será aplicada, exatamente que parte da menta será aplicada e como e com qual ritmo. Mas eu concordo com você que é difícil. Acho que isso, de fato, é um problema, que temos que reconhecer que as condições desse período letivo excepcional são difíceis para todos. Para todos. A única coisa que eu posso dizer é que estamos tentando fazer o nosso melhor trabalho com condições que não são, que simplesmente não são fáceis. Mas eu não sei se ajuda, mas estamos cientes dessa dificuldade. Estamos cientes de que é muito matéria em pouco de tempo. Estamos cientes de que isso é desgastante. Estamos cientes de que isso é diferente para os alunos, difícil, para os alunos, mas como dizer, como a questão de como ministrar um curso desses diferentemente o melhor nas condições que temos, não é uma questão trivial, não é fácil. E a Mariana, ela está falando, é uma questão, eu vou passar já para o Paulo Amorim, mas isso que a Mariana falou, né, e para todos os colegas que estão aqui, tem acontecido muito. Eu tenho recebido mensagens de estudantes que eu acho que isso que o Graham falou, que o aluno que estiver interessado em aprender com essas questões semanais, que não são muito difíceis, eu acho que ele tem oportunidade até para tirar as dúvidas, porque vai devagar. Mas a gente tem, por exemplo, a física também da prova unificada, é um problema ali, porque é muita gente. Ontem mesmo um aluno reclamou, porque, não sei se o Cláudio Lenz está aqui, mas, que é da física, mas marcaram prova no horário de outras disciplinas. Então, esse é um problema que a gente tem que ter, a gente precisa desse cuidado. Porque, às vezes, o aluno está tendo aula, ele não vai poder sair da aula para fazer uma prova. Eu acho que a gente tem que pensar muito nessas questões para encontrar o equilíbrio ainda, em dar uma boa disciplina, um bom conteúdo, que tenha um bom aprendizado. E, às vezes, quando o aluno se sente mais à vontade, até com a plataforma, ele desempenha melhor. Acho que já são adultos para saber que a cola não vai adiantar em nada. A gente precisa acreditar um pouco também, né? Eu sei eu sei como é, não é? Se quiser aprender, porque você vai fazer um cálculo 1, depois vai para um cálculo 2, se você não aprendeu só colou, vai ter dificuldade lá na frente. Então, eu acho que tem muita coisa a se pensar. Mas o Paulo Amorim agora. Paulo. Depois a Dara, que é outra aluna. Obrigado, Cássia. Bom, em primeiro lugar, eu sou o Paulo Amorim, coordenador do Bacharelado em Matemática, e gostava também de juntar a minha voz aos outros, deixando os parabéns a toda essa equipe que desenvolveu a plataforma, em particular ao Graham, porque, de facto, quem conhece o Graham sabe que ele é do tipo de pessoa que vai olhar o que tem lá no AVA, achar que isso não está bem adaptado à matemática ou assim alguma coisa, e em vez de ficar se lamentando, ele vai e constrói uma plataforma de raiz. Então é de se tirar o chapéu completamente. Mas queria só também referir aqui alguns aspectos que alguns já foram referidos, que eu também acho, pegando um pouco daquilo que o Ney falou, que temos que temporariamente praticamente esquecer as respostas discursivas, a avaliação discursiva, mesmo em turmas pequenas. Eu acho, por causa dessa, digamos, dessa evidência de que não vai ser possível, de que essa avaliação muito discursiva, para além de ser muito mais difícil em termos práticos, tanto para os alunos, porque têm que fotografar, escanear ou o que seja, quanto para nós, mesmo em turmas pequenas, não tem garantia de ser justa. Então eu acho que nós devemos, tipo assim, tirar isso da cabeça, pelo menos em grande parte, eu acho. Mas o lado bom da coisa, eu acho, e falo da experiência que eu estou tendo este semestre, este PLE, com uma disciplina
com apenas 25 alunos e com um conteúdo já um pouco avançado, bastante teórico. É que é muito possível, só que é preciso um pouquinho de esforço, mas com algum esforço e imaginação, é muito possível fazer provas objetivas que são quase discursivas, com provas de múltipla escolha, por exemplo, de verdadeiro ou falso, ou então escolha as hipóteses corretas, que fazem com que o aluno, na minha opinião, consiga responder quase apenas, se ele de facto souber o conteúdo. Tá? Então, isso, claro, eu não vou estar aqui a explicar como é que fiz e tal, até porque são coisas muito específicas da disciplina que eu estou ministrando, mas eu acredito fortemente que isso é possível e eu tenho feito isso no AVA. Eu tenho feito um regime de teste semanal, em que eu dou a sexta-feira toda para os alunos fazerem o teste, que tem aí mais ou menos umas 10 perguntas de múltipla escolha, todas embaralhadas, e que eu tiro de um banco para aí de 15 perguntas. Então, eles não vão ter todas as mesmas perguntas, e etc. Então, dá bastante trabalho para implementar, até porque a curva de aprendizado para fazer as perguntas de múltipla escolha no AVA é um pouco grande, mas, mais uma vez, com todas estas coisas, quando a pessoa se acostuma, depois fica muito mais fácil. E eu estou seriamente a pensar, apesar de ainda não decidir como é que vai ser, de ser essa a única avaliação que eu vou fazer, eventualmente uma avaliação suplementar, discursiva, para aqueles alunos que tiverem muito boa nota. E estou, digamos, com consciência tranquila com isso, mesmo que alguns dos alunos, eu sei que eles vão colar e tal, acho que não vai ser a nossa maior preocupação durante este PLE, pelo menos não está sendo a minha. Estou mais preocupado em conseguir me acostumar a estas novas técnicas e, só para terminar, tem sido bem mais positivo, pelo menos no contexto desta disciplina pequena, do que o que eu temia. E acho que, de facto, tal como tenho certeza que todos, estou a aprender muitas coisas que eu não tenho dúvida nenhuma que vão ser úteis, mesmo se um dia a gente voltar completamente ao presencial. Pronto, é só isso que eu queria dizer. Obrigada, Paulo. Então, eu vou falar para a Dara, que é aluna também, porque ela tem também um outro olhar. Dara. Oi, gente, boa tarde. O meu olhar acho que é um pouco diferente da Mariana, porque até conhecimento de causa, né? Estou fazendo cálculo esse período. Bem, eu... Você está fazendo qual cálculo? O 2. No cálculo 2. Eu acho que tem algumas coisas para ponderar, assim. Eu acho que eu vou fazer só um amarrado geral de como funciona o feedback, né? Principalmente para os alunos do IQ, que é com quem eu falo mais, sobre as disciplinas do IN, assim. Tem sido um feedback até positivo. A gente achou, na verdade, que seria um pouco pior do que foi. Mas, em termos de dificuldade de manuseio para fazer as provas, né? A primeira leva de provas, eu acho que o cálculo 3 foi o último a fazer a avaliação e acho que foi recentemente, né? Cálculo 1, 4 e 2 também já fizeram, né? Eu mesmo já fiz a minha primeira prova. A minha preocupação com essa plataforma é uma preocupação simples, que é com o tempo para fazer cada questão. Que a gente ouviu, né, da galera do cálculo 1, que fez prova numa plataforma parecida, né, com essa. Se não foi essa, agora eu não sei se foi exatamente essa, mas o cálculo 1 foi essa mesmo. Mas que as questões trocavam em 3 minutos. Se a pessoa não respondesse em 3 minutos, a questão trocava. E algumas questões, sim, provavelmente. O cálculo, para mim, né, é um pouco difícil de responder questões em 3 minutos. Eu achava, inclusive, as questões do Enem, que em tese a gente tem 3 minutos para cada, né, pelo tempo total de prova e o número de questões, já era difícil de fazer em 3 minutos. Uma questão de cálculo pode ser bastante complicada num tempo desse, assim. Eu, por exemplo, vou fazer questão de cálculo 2, uma questão vai demorar 15, 20 minutos para sair do papel, assim. Fácil. Algumas ponderações, né, que tem feito é que os professores têm liberado pouco os gabaritos das listas e aí os alunos ficam muito perdidos. E os monitores ficam muito sobrecarregados. Cálculo 2, por exemplo, tem 6 monitores. Os 6 monitores têm que atender os alunos e fazer o gabarito de todas as listas que são lançadas.
E isso acaba sendo extremamente complicado, assim, para dinamizar, né, o processo. O conteúdo já está muito acelerado. Temos alguns professores fazendo listas próprias, mas as listas gerais, elas vêm sem gabarito. E o nível das provas geralmente é maior do que o das listas, né, o que deixa os alunos um pouco assustados. Acho que tem uma ponderação, assim, que eu acho que é importante, embora seja um pouco difícil de eu fazer essa colocação aqui, assim, cálculo é uma matéria muito difícil, geralmente, de passar, né? Os índices de reprovação em cálculo são aí mais do que 50%, bem mais, inclusive, de retenção nos cálculos, né? A cultura a gente estava falando, né, que as provas online, elas são mais fáceis de serem coladas, né, de serem trapaceadas nesse processo. Mas, assim, entendendo também o lado dos estudantes, de que a gente é muito desesperado, né? Imagina, eu fiz, por exemplo, na UF, quando eu fui aluno da UF, eu fiz cálculo 1 5 vezes. Então, a cultura da própria disciplina, né, de reprovação em massa faz com que os alunos se sintam mais propensos a colar para tentar ter alguma vantagem. Assim. É errado. E não estou colocando aqui os alunos como pobres coitadinhos e os professores como vilões, nada disso. Mas que o índice de retenção em cálculo é muito grande. Então, é muito mais provável que em disciplinas de cálculo a cola esteja sendo maior pelo desespero de tentar, de alguma forma, se sair melhor do que outras vezes, né? O que pode não ser o mesmo para uma turma menor, de uma disciplina que não tem um índice de retenção tão grande. Então, eu acho que as provas objetivas, né? As provas objetivas, elas fazem sentido, assim. Eu acho realmente muito trabalhoso fazer provas discursivas. Eu sou professora do ensino básico e eu já fiz algumas provas discursivas e é realmente muito complicado. Quando a gente recebe por foto, o aluno, às vezes, enfim, manda umas fotos com baixíssima qualidade. Então, eu entendo que nesse ensino remoto, né, as questões objetivas sejam mais viáveis, mas, assim, fazer essas ponderações sobre principalmente tempo de prova, assim, sobre a preocupação que eu tenho de não dar tempo, né, de resolver a questão honestamente, de forma honesta, né? Porque, às vezes, o aluno com mais dificuldade demora muito mais tempo para fazer a questão. No cálculo 1, então, em que os alunos geralmente vêm com deficiência em matemática básica e têm dificuldade de fazer operações simples, mais ainda, né? Então, a gente fica realmente retido durante algum tempo. Então, essa acho que é a minha preocupação principal. Agora, se me permite fazer assim, um breve comentário, já colocando também as disciplinas do IM e do IF, né, que são disciplinas que têm mais questões, né? E aí eu aproveito para deixar aí para os professores do IF até darem uma resposta. Minha preocupação com o cálculo essa prova vai deixar um pouquinho disponível para cada professor, né? Cada professor vai poder meio que criar suas questões e tal. Então, a gente está meio que como é que vai funcionar, né? Porque o PLE, a gente tem feito o cálculo unificado, né? Tá? Eu, por exemplo, estou na turma da Nano, que é unificada, mas o meu curso em si não é cálculo unificado. Qual a projeção do IM do Instituto de Matemática para o próximo semestre, né? Como é que as provas vão ser em sistemas diferentes? As provas unificadas vão ser num sistema e as provas dos professores que geralmente eram não unificados vai ser diferente, com mais liberdade para o professor? É uma questão importante. E a física é uma preocupação que alguns alunos têm tido, que alguns professores, nós lá do IQ, a gente faz tanto a física unificada quanto as 3 físicas noturnas, né? Mecânica da partícula, mecânica do sistema e eletromagnetismo. Essas 3 físicas da noite estão tendo muitos problemas, porque os professores estão querendo marcar provas à tarde. E, por exemplo, o curso de licenciatura é um curso noturno. Como é que marca a prova de tarde numa disciplina que está no turno da noite? Assim? A prova ao vivo, enfim, um pouco complicada. E queria deixar esse apontamento de preocupação mesmo, que os alunos têm vindo procurar a gente com uma certa
um certo receio, assim, de alunos que trabalham, por exemplo, alunos que estão cuidando de familiares, não sabem como é que vão fazer a prova, e estão bastante assustados, assim, sobre como vai ser esse funcionamento. E deixar essa questão, mas em relação às físicas unificadas, colocar que a física 3, principalmente, a física 3 unificada foi bastante elogiada, assim, pelos alunos em relação ao tempo de prova, né, deixar aí intervalo de um final de semana para a prova ser feita. Foi muito bom, os alunos elogiaram bastante, mas que a preocupação com as 3 disciplinas da noite, que estão tendo professores querendo prova com câmera ligada, prova durante as 2 horas da aula somente, prova de tarde. A gente já tentou conversar com os professores individualmente, mas não tem dado muita questão efetiva. Assim. Eu queria deixar a preocupação assim, dos estudantes, que eu acho que não é uma preocupação só do IQ, né? Porque nós não somos os únicos que fazem essa disciplina. Então, mas colocar aqui essa preocupação, mas eu acho que é basicamente isso. Obrigada, Dara. Quer comentar, Graham? Sim, eu tenho várias coisas para dizer. Não sei se posso responder na ordem em que as questões foram feitas. No que diz respeito aos monitores, eu vou falar com o coordenador da monitoria para ver como está sendo distribuído o trabalho deles. Com respeito aos gabaritos, eu concordo que gabarito é muito importante. Novamente, estamos nesse PRD em que está tudo novidade e nem tudo está sendo feito de maneira ideal. Então, vamos ver com o tempo que passa como os gabaritos serão publicados. No que diz respeito às provas, eu posso falar para a equipe de cálculo 1, que a equipe de cálculo 1, então, está aplicando as provas sobre um período de vários dias, que eu pessoalmente acho certo, porque assim não tem esse problema das turmas noturnas aplicando provas no horário de tarde, que evidentemente é errado, porque aquele que está fazendo turma noturna, porque está trabalhando durante o dia, né? Na verdade, eu não sei o que os coordenadores dos outros cálculos escolheram. Vou dar uma olhada nisso. No que diz respeito às disciplinas do cálculo nos períodos futuros, tem que entender uma coisa, que existe a disciplina e existe a modalidade da disciplina. Então, nas disciplinas não existe cálculo unificado, cálculo não unificado. É todo MAC 118, MAC 128, MAC 238 e MAC 248. São todas as mesmas disciplinas, independentemente da modalidade. Estamos num período, num tempo excepcional que necessita repensamento das modalidades em que essas disciplinas são ministradas, e isso vai continuar para um bom tempo ainda. Por enquanto, eu ainda não posso responder sobre como será a modalidade das disciplinas do cálculo ofertada pelo Departamento de Matemática durante o próximo período, mas eu já estou estudando as possibilidades. Enfim, eu posso responder a sua pergunta com respeito ao tempo das questões. Então, uma coisa que eu talvez não deixei suficientemente claro durante a minha apresentação, que o tempo, que nem vários outros parâmetros das questões, pode ser escolhido para quem pode ser determinado por quem escreve a questão. Então, cada questão pode ser um tempo diferente. Mas o ponto-chave em responder a sua dúvida é que o tempo da questão é uma escolha didática feita pelo professor por motivos didáticos, ok? Eu sei que os docentes responsáveis para o cálculo, eles pensaram em esses assuntos, em particular o problema que você levantou, que a questão pode ser difícil, a pessoa talvez não consiga responder dentro do tempo permitido. E tudo isso foi levado em conta, mas
Por motivos didáticos, esse tempo foi escolhido pela equipe, ok? Acho que isso responde. Acho que sim, isso são todas as respostas que eu tenho. Obrigada, Graham. Alguém mais tem alguma pergunta? Não? Graham, só uma coisa. Se a gente quiser aprender a usar para química, por exemplo, é muito difícil? Tem que saber programação? Olha, eu acho que não. Eu acho que não. Os colegas que alimentaram, os dois colegas que alimentaram o sistema são o Adam Korschel e o Marcelo Tavares. O Adam, ele me diz, eu não sei se ele está aqui, o Adam me diz que ele é um leigo de programação, mas ele falou que no início ele tinha que pegar o jeito, mas uma vez que ele pegou o jeito, ele falou que de fato é muito fácil. Ele achou muito fácil. Parece que o Marcelo também gostou. Mas, evidentemente, para mim é fácil, porque eu criei esse sistema, então eu não posso julgar o nível de dificuldade, viu? Tem que testar, né, gente? Exatamente. Tem que testar. Pessoal, então, não sei se alguém mais tem alguma pergunta. Cássia? Oi, Luiz. Rapidinho. Como é que a gente faz para poder aprender o sistema? Vocês vão dar uma orientação? Vai ter para poder preparar as questões? Se vocês tiverem interesse, é só entrar em contato comigo depois. Me envia um e-mail e a gente combina uma coisa, tá? O e-mail você pode botar aqui depois no chat pra gente? Sim, eu vou fazer agora. Deixa eu só procurar o bate-papo. Não, porque tem gente usando, né, o múltipla escolha que tem no AVA, mas também tem outros problemas, né, Graham? Então, é bom ter mais do que uma opção, porque em função da disciplina, pode ser melhor um ou outro. Né? Era isso a ideia, de fato. Já está aqui no chat. Eu já coloquei no chat. Bom, então, eu acho que, assim, eu achei que foi muito bom. E até é importante que a gente tenha esse feedback dos alunos também, dos estudantes, porque acho que é novo para todo mundo isso, né? Para a gente que está aprendendo, igual o Carlinhos falou, que está acostumado com a plataforma, mas esqueceu da mecânica quântica. Né, Carlinhos? Mas, assim, é uma nova forma da gente interagir com os estudantes, né, Carlinhos? É só para explicar que eu estou há 15 anos fazendo CEDERJ. Eu dei aula há 5 anos ainda no CEDERJ e fiz meus últimos artigos, assim, já tem uns 10 anos. Não vejo a cá cortada há muito tempo, é por isso, só para quem não... Para explicar, né? Não é fácil, tá? Não, mas, assim, eu só queria fazer um comentário, já que você chamou, que o Graham falou o seguinte, nessa discussão do CEDERJ, a gente discutiu muito a questão das provas, né? O que significa uma questão múltipla escolha e uma questão discursiva? Existe um Flamengo-Fluminense, eu já me posiciono como Flamengo, evidentemente, que, óbvio que eu... Né, bom time, né? Mas, voltando, existe uma discussão meio fla-flu sobre prova discursiva e prova objetiva, quer dizer, discursiva e múltipla escolha. E a gente consultou muitos especialistas, e essas provas têm finalidades diferentes. A prova múltipla escolha, ela tem um espectro muito amplo, ela pega a disciplina como um todo, permite você percorrer os conteúdos de uma maneira mais ampla, e a prova discursiva, ela foca, de alguma maneira, em alguns pontos particulares. E o que os especialistas nos recomendaram no CEDERJ, era a nossa orientação, é de que você deve misturar as duas. Não é bom usar nenhuma nem outra. Então, essa discussão do fla-flu, no caso, ela da prova discursiva objetiva, não faz sentido. Quer dizer, e eu concordo. Aliás, parabéns, Graham, pelo trabalho. Eu só queria trazer eu não ia falar, mas, assim, eu estou com isso na cabeça. Quer dizer, isso que você está fazendo, ele tem utilidade, mesmo tendo prova discursiva. Quer dizer, o ideal, pelo que eu entendi desse pessoal que a gente consultou, é ter essas duas. Desculpa me estender, Cássia, mas assim, isso é uma coisa que a gente aprendeu lá, e claro que a gente não coloca em prática sempre, mas o ideal é você ter essas duas coisas colocadas. Foi o que eu entendi. Se é que eu entendi alguma coisa. Beijo, um abraço para todos. Não, mas eu acho que é isso mesmo, né? É que essa quantidade de alunos, 1.500 alunos,
sabe? Você fica pensando como fazer, tem que ter um equilíbrio aí, né? Eu já dei aula para 600 alunos com prova discursiva, eu ficava uma semana corrigindo prova, quando dei aula de estatística, mas você avaliar tudo, antes de entrar para... Quando eu terminei o meu mestrado de Química, eu dei aula de estatística, e era complicado, gente, você ficar corrigindo de 600, 700 provas, cada uma com 4, 5 questões, quase uma semana eu ficava corrigindo prova. Era difícil. Mas, assim, acho que é um aprendizado. Eu também gostei muito do sistema. Quem quiser falar com o Graham, tá aí o e-mail dele. E queria te agradecer, Graham, por isso. Tá? E a presença dos outros coordenadores que vieram aqui participar com a gente hoje, professores que vieram participar da reunião hoje. Eu só queria, assim, se o GT pudesse ficar mais uns 15 minutinhos para eu dar uns recados, e aí... Mas se os outros quiserem ficar, também não tem problema. Tá bom? Posso dizer só uma coisa para o Carlos? Pode. Sim, de fato, uma coisa que nós queremos implementar, sobretudo na disciplina de cálculo 1, seria, de fato, um sistema de provas híbridas, em que as provas normais seriam aplicadas discursivamente, mas que as provas de múltipla escolha sejam aplicadas como testes frequentes para incentivar o aluno a estudar a matéria. Obrigada. Obrigada, Luísa. Paulo. Obrigada, Luísa. Só vocês trabalhar. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Tchau. Então, eu acho que foi muito válido para a gente ver, assim, porque eu acho que eu tenho sentido que nós vamos ficar pelo menos mais um período ou 2 com ensino remoto, né? Ontem nós tivemos uma reunião com a reitoria, né? E a professora Denise Carvalho, nossa reitora, ela falou do aumento de número de casos no Rio de Janeiro, o aumento no próprio HU, no próprio hospital universitário, e tem uma coisa que é preocupante e que começou a aumentar o número de jovens no Brasil, entre 20 e 24 anos, que estão sendo entubados até. Porque não é o padrão no mundo todo. Eles estão tentando entender o que está acontecendo no nosso país, né? A Dara está aqui. Na semana passada, a gente perdeu um estudante da licenciatura em Química, o Leonardo, com 20 e poucos anos também, vítima da Covid. E isso foi falado ontem, porque nós começamos a questionar a questão das diretrizes para utilização de laboratórios e também o manual de biossegurança. Então, por exemplo, ainda não saíram as diretrizes nem o manual. O que tem acontecido é que em algumas unidades, o que acontece? Alguns laboratórios de pesquisa estão voltando com um número muito grande de não só estudantes, mas professores, pesquisadores. Vocês viram que o professor Leonardo Borg apresentou para a gente, aquilo lá está com a comissão, né, com o GTPP, que é pós-pandemia, mas os próprios especialistas, eles têm dificuldade em definir o que é mais certo, porque é uma coisa muito nova. A questão da Covid tem a seguinte questão: embora o número de pessoas infectadas esteja aumentando, o número de mortes está diminuindo porque, segundo a professora Denise, os profissionais da saúde aprenderam a lidar melhor já com essa doença. Então, eles conseguem recuperar e impedir que um número de pacientes muito grande chegue a precisar do CTI. Mas ela falou que não adianta, se você começa a voltar, muita gente não usa máscara. A gente está vendo isso nas ruas, nas praias. Então, é uma situação muito grave que está acontecendo ainda no nosso país.
Então, por tudo isso, o Manual de Biossegurança, as principais dúvidas, porque ele era para ter saído dia 4, depois foi para o dia 11 de setembro, agora acho que nem dia 18 vai sair. Eu falei com a professora Virgínia, da Química, que está nessa comissão do Manual de Biossegurança. Existe essa dificuldade entre profissionais de saúde de entender o que é melhor no caso da refrigeração de ambientes. Até porque a gente está chegando, daqui a pouco chega no verão, é muito difícil a gente trabalhar com esse calor que faz no Rio de Janeiro. Já está quente, né? A gente nem acabou o inverno, já está muito quente. Então, nós estamos esperando um manual de biossegurança e também as diretrizes para laboratórios. A gente não pode impedir que as pessoas retornem, façam o seu trabalho em alguns laboratórios de pesquisa, teóricos ou experimentais, mas é preciso ter muito cuidado. O que um diretor não pode fazer, ou o que um dirigente, como o decano, o diretor, o coordenador, é ele aprovar e permitir, por exemplo, que todos voltem. Isso a gente não pode fazer, porque a gente depende dessas orientações dos GTs. Né? Então, ontem nós conversamos muito com o professor Halp, que é o coordenador do GT-PP, e ele tem uma série de dúvidas, assim, também em relação a essa questão da refrigeração dos ambientes. A gente precisa aguardar. E eu estou cobrando, toda hora eu cobro, porque eu queria terminar essa documentação que a gente tem para permitir depois, talvez, um retorno mais tranquilo, presencial. A outra questão que também tem preocupado, vocês viram que teve a discussão do CCMN-CT com os diretores das unidades e os nossos representantes do CCMN no SEG sobre essa questão dos calendários. A gente tirou um documento que não era assim um documento final, mas assim de sugestões para a PR1, e dentre essas sugestões do CCMN, a professora Marta participou da reunião, nós falamos, os diretores das unidades estiveram presentes. A gente não queria sobreposição de calendário de aula, vocês viram que não teve, o que foi decidido pelo SEG. Na verdade, o que acontece? Parece que tudo que foi oferecido no PLE, ele vai ser incorporado ao calendário 2020/1. E o 2020/2, ele vai começar depois do 2020/1. Então, nós vamos ter até dia 16 de novembro o PLE, 30 de novembro começa o que eles estão chamando de 2020/1, e aí depois a Marta, depois é 22 de março, Marta? A Marta, não sei se ela está aí. Eu estou, mas eu não sei. Dia 22, vai 20.1 vai até dia 6 de março, 20.2 começa no dia 23 de março, na verdade. Isso. E aí vai até 6 de junho, se não me engano. E depois o outro começa, 2021/1 começa 28 de junho, não é? Isso. Então, 20.2 vai até dia 14 de junho, professora, só para consertar. Tá bom. Tem uma coisa, então, que, por exemplo, tem essa preocupação, porque, por exemplo, quem está dando aula no PLE, com todas as vagas, o próximo período, que começa 30 de novembro, a gente tinha sugerido que começasse só em janeiro, depois do Natal e Ano Novo, para não ter, porque muita gente está dando aula, se precisar dar aula outra vez, vai ter 15 dias e começa outro curso. Mas o SEG resolveu que vai começar 2020/1 no dia 30 de novembro. E aí, muita gente, alguns professores me escreveram perguntando sobre a questão das férias, do mês de férias, não só para os professores, mas também para os técnicos em química, técnicos de laboratório, que precisam ajudar caso a gente tenha as disciplinas experimentais no início de janeiro, no início do ano que vem, se for possível. Porque para algumas unidades do nosso centro, deixar de dar disciplina experimental é um problema muito sério. A gente vai começar a acumular, vai ficar nós vamos ter uma série de problemas. Então, existia a possibilidade dessas disciplinas, embora a física tenha conseguido com os kits, né, para as físicas experimentais,
nós temos a dificuldade com as químicas, com o trabalho de campo, na geologia, geografia. E aí, se for fazer algum trabalho, tem que ser de laboratório, de campo, tem que ser, talvez, no início do ano que vem, com um número muito reduzido de estudantes nos laboratórios. A questão do trabalho de campo é outra discussão. Então, ontem na reunião, nós colocamos essa questão das férias. Por que eu estou falando isso? Porque foram definidas as datas, mas as resoluções que vão definir o funcionamento dos períodos 2020/1, 2020/2, 2021/1, ainda não foram definidas pelo SEG. Por que a gente precisa isso antes? Vou dar um exemplo. Pelo PLE, o aluno pode trancar até o final do período. Só que, se 2020/1 for a soma desse período que vai começar 30 de novembro, mais o PLE, teoricamente, um aluno não poderia trancar uma disciplina agora no PLE e começar a mesma disciplina 30 de novembro, porque ele estaria no mesmo período fazendo 2 vezes a mesma disciplina. Então, é muito importante que se defina essas resoluções. Eu acho que em breve a gente vai ter isso, porque aí vai dar uma certa definição do que a gente pode fazer. Já tinha alguns diretores querendo que eu consultasse o procurador, que era ilegal essa questão das férias. Eu falei, olha, vamos esperar a resolução para ver o que é possível fazer agora. O que a gente tem que fazer, né? Então, isso é uma coisa. E ver também como a gente vai atacar essa questão das aulas experimentais e dos trabalhos de campo. A outra questão, né, o que eu ia falar? Que nós falamos? Da biblioteca. Vocês lembram que a gente teve a Paula do CIB falando aqui daquela assinatura dos livros, dos e-books pelo MEC, né, de uma forma bastante geral para todas as universidades. Ela me escreveu ontem dizendo que o MEC não vai fazer isso, que vai transformar isso num projeto de médio e longo prazo. Ou seja, é mais uma situação complexa para a gente. Eu estava achando muito estranho o MEC aprovar isso, né, porque é um gasto grande, está cortando recursos da universidade, aqueles 18,3 viraram 16,5, isso dá uns 65 milhões de perda do orçamento da UFRJ. Então, só para dizer que a questão das bibliotecas, a gente não vai ter aquelas assinaturas todas que a Paula do CIB falou, tá? Mais ou menos, eu acho que mais ou menos isso que eu queria deixar como recado. Na semana que vem eu vou passar esse resumo para vocês. Agora eu não vou deixar esse manual, mas o resumo do que a gente já definiu aqui, né? Eu não vou colocar, talvez o manual de biossegurança ainda não esteja, as diretrizes de laboratórios ainda não, mas assim, eu estou tentando convidar o professor Tanuri para vir falar para a gente, porque ele e o Medronho têm algumas visões um pouco diferentes em algumas situações. Então, é bom a gente ouvir opiniões diferentes, até para ajudar a gente a entender um pouco o que está acontecendo aqui no nosso país, né? O Marcos quer falar, Marcos? Se alguém tiver alguma pergunta ou algum informe... Professora, na chamada para a nossa reunião de hoje, a senhora tinha pedido para a gente dar os informes, né, sobre como é que estavam os alunos da pós-graduação e tudo. Pós-graduação e graduação, isso. Pois é, eu mandei uma mensagem no grupo de WhatsApp que nós temos lá dos alunos do programa do HCTE, e pedir para o Robson, que é o secretário do programa, para mandar uma mensagem para os alunos e que pedir ajuda a ele para atingir outros programas, principalmente o PPGI, que também está abrigado pelo NCE, né? São os 2 programas que o NCE abriga, o PPGI e o HCTE. São os 2 programas que eu tenho assim, acesso a eles. E
e pedi que ele, se possível, pudesse passar a mensagem para os programas de pós-graduação do Centro de Ciências Matemáticas e Natureza, os outros programas, né, que eu não tenho acesso. Até o momento, eu não tive nenhuma resposta, nenhum aluno, nem do HCTE, nem do PPGI me retornou. Né? Então, não quer dizer que isso esteja tudo bem, que eu já sou de alunos, por exemplo, que já está trancando disciplina, puxaram 3 disciplinas e já não estão aguentando fazer, já estão trancando uma e fazendo só 2. Tem aquelas discussões do início do período em relação ao código J, que muitos alunos ainda não veem com bons olhos, né, que podem achar que o código J pode, de alguma forma, manchar o histórico deles, né? Mas, então, sei lá, agora eu queria mais pedir ajuda a vocês e tudo para tentar atingir outros programas, para tentar atingir outros alunos, para ver se eles têm alguma coisa que possam passar. Porque os alunos do HCTE e do PPGI não me retornaram nada. Eu fiquei sabendo, assim, por conversas com amigos, em disciplinas que eu estou fazendo, né, de ficar vendo o Facebook, essas coisas, que formalmente nenhum deles me retornou. Eu tenho os coordenadores, eu tenho os e-mails de todos os coordenadores de pós-graduação do CCMN. Eu posso passar uma mensagem para eles perguntando, Marcos, porque eu sei, assim, eu fiz uma palestra para alguns estudantes da física, do Instituto de Física, estudantes de graduação, mas tinha alunos de pós também. Eles relataram muitos problemas, assim, da questão de saúde mental. Porque, às vezes, e olha, a gente, como tem o programa Ativida do CCMN, que faz a parte de psicoterapia, não só fisioterapia, mas também tem uma parte assim, de terapia mesmo, né? Que a Alexandrina é formada. Depois dessa minha reunião, ela já atendeu 4 estudantes de graduação e de pós, que estão conversando com elas porque estavam muito desestimulados. Yeah. Porque, por exemplo, a Dara colocou aqui, né? O Leonardo que eu citei, ele faleceu ele, o irmão e a avó, né? Em menos de 5 dias. Yeah. E a gente tem famílias assim também, no próprio CCMN, nossos servidores, a Monique perdeu a sogra e o esposo, de 34 anos, em 15 dias. Então, isso vai dando uma certa insegurança. Parece que existe uma banalidade em relação à morte ainda no nosso país, mas os grupos que não apoiam esse tipo de comportamento estão sofrendo também. Existe essa pressão toda de tudo estar diferente, né, da gente não ter essa questão presencial, né, até do afeto, né, das conversas, mas que acabam também deixando a pessoa estressada, né? Muita gente com problemas de saúde mental. A morte chegou muito próximo já, né? Já está do nosso lado. As pessoas estão reclamando, estão falando, estão comentando sobre isso. E esse desgaste mesmo de ter que dividir o tempo com trabalhos de casa, né, com os afazeres domésticos, principalmente na pós-graduação, que você vai encontrar muitas alunas já mães. É verdade. É mais difícil mesmo. Mas eu vou ver se eu consigo alguma informação para eles, tá bom, gente? Eu não sei se alguém mais quer falar alguma coisa, fazer algum comentário. Senão a gente pode encerrar. E se eu conseguir confirmar com o professor Tanuri, que ele também está sempre dando palestras, né? Também tem, a gente está vendo quais são as pesquisas que estão sendo desenvolvidas no CCS, né? E junto com o CCMN, nessa questão do ataque à Covid, eu estou tentando ver se eu consigo alguém para falar para o nosso grupo, para a gente tirar outras dúvidas. Então, eu acho que hoje, para mim,
foi bom a gente ter visto essa questão da plataforma, ouvir a opinião dos estudantes, né? E estou à disposição, gente. Se alguém quiser mais falar alguma coisa, não sei. Acho que é isso. Eu também queria agradecer o Graham por compartilhar com a gente essa experiência. Eu acho que tudo isso só enriquece. Como a gente falou, a gente está aprendendo muito, apesar de todas essas dificuldades. Algumas coisas talvez sejam incorporadas no nosso dia a dia depois, mesmo com o retorno presencial. Tá bom? Então, acho que é isso. Obrigada, então, pessoal. Obrigada a todos e até semana que vem. Se cuidem. Obrigado a todos. Boa tarde. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Obrigada. Tchau. Tchau.